Um abraço em todos. Claudete e Dona Lisandra é aquela senhora que a gente fez o Natal lá atrás do Geraldão, na Imbiribeira. Né? Era um Natal maravilhoso ali. Fizemos 11 anos de Natal naquela comunidade maravilhosa. Depois transferimos para o Cordeiro, a pedido dela mesma, né? Estava adoentada, não podia mais dar a assistência que ela gostaria de dar. Então, que nós nos sintamos nesse momento todos invadidos pelos espíritos amigos, pelos nossos protetores, nossos guias espirituais que já se deram as mãos, já se confraternizaram e estão derramando sobre todos nós bênçãos de paz, de fé e de esperança. Vamos perseverar nessa caminhada lenta, tranquila, agradecendo a Deus por cada dia. Um abraço, Ligésica. Um abraço na tua neném. Tá linda ela, a tua filhota. Acreditar cada vez mais no pedis e obtereis, batei e vos abrirá. Nós temos que abrir as portas do nosso coração para receber com intensidade toda essa presença de Jesus junto a nós. Ele mesmo que disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então essa tranquilidade, essa calma, essa confiança que a gente sente nesse momento é a presença do Mestre junto a nós, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando, nos fortalecendo na fé. Nós vamos agora dar uma pausazinha nesse fundozinho que estava nos acalentando, nos abraçando, elevando a nossa vibração mental, nos convidando a um momento muito especial. Que a espiritualidade amiga, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus envolvam a todos nós e que nós possamos, né, receber durante esse momento as orientações necessárias para continuarmos a semana com muita tranquilidade. E o tema escolhido por vocês foi a influência dos espíritos em nossas vidas, em nossos atos, em nossos pensamentos. Agora, para admitir a influência dos espíritos, é necessário primeiro aceitar que há espíritos e que estes sobrevivem após a morte do corpo físico. Né? Isso é uma colocação do senhor Kardec. A dúvida relativa entre a existência dos espíritos tem como causa principal a ignorância acerca de sua verdadeira natureza. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Ora, na questão 76 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec define os espíritos como sendo seres inteligentes da criação. Eles povoam todo o universo fora do mundo material. Então, que ele possuía consciência própria, né, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou de ser um sofredor. Né? Então ele tem assim essa condição de ser feliz e um sofredor, porque se não fosse assim, ele seria um ser inerte e nada de valeria a sua existência. É como se ele não existisse, se ele não tivesse sentimentos bons ou maus. Né? E ele segue no Livro dos Espíritos, fazendo um estudo minucioso, né, que esses espíritos influenciam nossos pensamentos, que é uma preocupação. Quando ele percebeu que nós estamos mergulhando no meio dos espíritos, assim como os peixes estão mergulhados, cercado pelas águas do oceano, ele se preocupou com essa aproximação e procurou saber da espiritualidade amiga se essa aproximação tinha alguma influência. E essa influência é muito maior do que nós possamos imaginar. Com muita frequência, eles é quem nos dirige nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas tomadas de decisão. A mediunidade, ou seja, a condição dos espíritos se comunicarem, sempre existiu. Afinal de contas, o homem é um espírito encarnado, revestido por um corpo de carne. Assim, as comunicações com os espíritos sempre tiveram lugar em todas as épocas, em regiões diversas, sempre se apresentaram para a humanidade. Se os fenômenos desses que nós chamamos de obsessão, vividos pela família Fox no século XIX, deram nascença, deram origem
ao estudo do Espiritismo, os fatos mediúnicos são tão antigos quanto a aparição do homem e os fenômenos de obsessão têm sido observados desde a eternidade. Desde Moisés, né, o seu discípulo foi proibido, né, formalmente aos hebreus de não se entregar a essas práticas, né? Essas práticas que ninguém usasse de sortilégio, de encantamentos ou interrogasse os mortos para aprender a verdade. Nós encontramos isso em Deuteronômios, né? Porque entre os hebreus, essa proibição de Moisés, nós vamos ver quando Saul consulta a pitonisa de Edor. E por seu intermediário comunica-se com a sombra de Samuel. Então vejam que eles não entendiam como é que isso se dava, como era que esses entidades se comunicavam, mas eles procuravam. Então, na Grécia, a crença na evocação era geral, era comum, era muito normal, né? Os templos possuíam, todos eles, mulheres denominadas de pitonisas, encarregadas de receber os oráculos, a evocação dos deuses. Então eram muito respeitadas, muito levadas a sério, escolhidas, né, a dedo. Na verdade, os espíritos, eles exercem, sim, grande influência nos acontecimentos da vida. Só que essa influência pode ser boa ou pode ser má. Ela pode durar muito tempo, mas não é nada miraculoso, não é nada sobrenatural. São efeitos da própria relação do espírito com o espírito, do homem com o homem. Em Lucas, capítulo 1, versículo 28, nós temos a anunciação do anjo de Maria, né? Eu te saúdo, ó cheia de graças, o Senhor está contigo. És bendita entre as mulheres. Essas foram as palavras de saudação do anjo Gabriel, aquela que fora escolhida para simbolizar aos olhos do mundo a mãe de Jesus, o Cristo de Deus. Então, tudo isso naturalmente acontecia, sem nenhum espanto. Em Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 18, diz: entardecia quando lhe trouxeram possessos. Diante disso, Jesus expulsou os demônios, apenas com uma palavra, e curou todos que estavam passando mal. Ora, se Jesus expulsou os demônios, né, expulsou os espíritos, é porque eles, de alguma forma, estavam a influenciar essas pessoas possessas. Aliás, né, este termo em si mesmo sugere que a pessoa estava sob o domínio de um espírito, né, que qual a sua natureza ainda precisava se descobrir. Como se não sabia, se chamava de espírito ou de demônio, né, porque as palavras significavam praticamente a mesma coisa. Em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20, ele diz o seguinte: chegaram a outra margem do mar, na região dos Genazarenos, quando desembarcou um homem possesso de um espírito impuro, saindo dos sepulcros, foi logo ao seu encontro. Ele morava nos sepulcros e ninguém conseguia mantê-lo preso, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes haviam algemado aos pés, às mãos, e ele arrebentava as correntes, quebrando as algemas, e ninguém o dominava. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em voz forte: que é que tu tens comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me atormentes. É que Jesus tinha dito: espírito impuro, sai deste homem. Depois ele perguntou: qual é o teu nome? E o espírito respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Suplicavam-lhe então, com insistência, que não os expulsassem daquela região. Ora, um homem comum, sob a influência dos espíritos, ele passava a ter uma força descomunal, a ponto de conseguir arrebentar correntes e quebrar as algemas. E no diálogo de Jesus que ele teve, era tanta a influência que ele passou a respondê-lo não o possesso. Quando Jesus conversava com ele, mas quem respondia eram os espíritos que o influenciavam, pois em verdade eram muitos, razão pela qual ele disse que se chamava Legião. Muito aconselhável a obra Condomínio Espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, onde os espíritos disputam qual o momento que cada um vai assumir o controle do corpo para se comunicar. Na narrativa de Mateus, capítulo 9, versículos 32 e 34, diz assim: quando saiu, apresentaram a Jesus um possesso mudo. Logo o demônio foi expulso.
O mudo começou a falar, espantado, dizia o povo, nunca se viu nada igual em Israel. Nesse caso, a influência do Espírito causava a mudez àquela pessoa. Ora, nós vemos que ora o evangelista fala em demônio, ora fala em espírito. Entretanto, o que realmente é demônio? Seria um ser criado para o mal? Com certeza que não. Nunca poderíamos aceitar a ideia de Deus, o eterno bem, tenha criado um ser totalmente voltado para o mal. Seria porventura então o anjo decaído? Também não, pois o ser espiritual ao qual denominamos de anjo não poderia possuir senão bondade, assim como teria que ser totalmente desprovido da vaidade, que seriam essas coisas em nós, humanos, e não nos anjos. O anjo já é um ser que tinha passado por todas essas esferas que nós estamos passando agora. Então, que segurança temos nós de nos tornarmos um espírito bom, sem ter a certeza de que vamos cair a fazer as mesmas infantilidades de hoje? Então, nós temos, portanto, pensamentos que nos são próprios e outros que são sugeridos, diz Kardec no Livro dos Espíritos, a pergunta 460. Os espíritos podem ver o que estamos fazendo no dia a dia, conhecem nossos pensamentos mais secretos, né? Logo, nós não podemos esconder deles os nossos atos e os nossos sentimentos. O apóstolo Paulo, em Hebreus 12:1, ele dizia: estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Por sermos um espírito que pensa, muitos pensamentos que chegam à nossa mente comungam com o que estamos pensando, e não é raro que os nossos pensamentos contrários aos nossos, que se misturam como se fossem todos nossos, nos criam uma perturbação. Essa incerteza toma conta da nossa mente e aí nós temos aí agora várias ideias para tomarmos a decisão correta. Qual será aquela? A gente pensa nisso, pensa naquilo, porque tudo fica se degladiando dentro de nós. Então nós vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das que recebemos influenciação por meio das ideias que se exteriorizam e dos exemplos que nos dão, né? Do mesmo modo que nós influenciamos com nossas ideias e com a nossa conduta qualquer pessoa. O mesmo ocorre naturalmente com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados. Perguntou Jesus: quem são os espíritos? Os homens que viviam na Terra. Eles são bons ou maus? Se era um homem bom, um espírito bom. Se era um homem mau, um espírito mau. Então eles, ao deixar o invólucro carnal, eles não mudam nada, continuam sendo a mesma pessoa, com as mesmas características, com a mesma personalidade. E o Sr. Allan Kardec recebe como resposta dos espíritos, a respeito de que eles exercem uma influência não apenas por pensamentos, que sugere, mas por ação direta sobre o cumprimento das coisas, mas nunca atuam fora das leis da natureza, sempre com autorização de Deus. A doutora Edith Fiore, ao longo da sua vida, treinou mais de 2.000 terapeutas e atendeu a mais de 40.000 pacientes em sua clínica. Edith Fiore, PhD, psiquiatra, professora, pesquisadora e cientista, é mais um exemplo de que a ciência e a espiritualidade caminham juntas. Ela utilizava como técnica de terapia a hipnose, baseando-se principalmente na regressão de memória, em busca da solução dos problemas dos comportamentos dos pacientes em desequilíbrio. Foi justamente essa técnica que a colocou frente a frente com o problema da possessão espiritual. Pacientes submetidos à hipnose entravam em transe profundo e deixavam submergir comportamentos que em nada tinham a ver com a sua maneira tradicional de agir, parecendo serem outra pessoa. Queixavam-se de que tinham alguém dentro deles, minava-lhes a solução de fazer regimes, eles tinham vontade de fazer regime, de parar de fumar, de parar de beber, mas essa briga interna era muito grande, conforme ela diz. Esses pacientes falavam muito abertamente de seus conflitos, porque presumiam estar falando de duas partes diferentes de personalidades, que estariam em guerra dentro de si mesmo. E o Sr. Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele diz que os espíritos agem de maneira tão sutil que mesmo médiuns experientes, por vezes, creem não estarem havendo uma comunicação mediúnica, e sim
uma comunicação anímica, porque tudo comunga com sua maneira de pensar, de agir e de acreditar. Muitos só creem, na verdade, se sentirem no corpo a sua presença, os efeitos, né, da alma na musculatura. Porque se vier apenas em forma de pensamento, muitos médiuns não creem que tenha sido uma comunicação ou uma aproximação espiritual. Então, é preciso sentir as dores e as queixas do espírito para muitos, para poderem acreditar que existe uma outra mente ali trabalhando junto deles. Por não ser assim, é que é oculta, que nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, mas tudo acontece com a permissão de Deus. Esses espíritos não se aproximam de nós simplesmente porque eles querem. Muitos promovem, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suportarão encontrar-se por acaso. Inspiram alguém a uma ideia para passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, e disso vai resultando o interesse. Deus assim permite para que eles obrem de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva o seu livre-arbítrio intacto. Porque já pensou você começar a desconfiar de si mesmo? Né? Seria enlouquecedor. Então, em Obras Póstumas, o senhor Kardec, logo na primeira parte, diz que atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Por efeitos físicos, movimentando as coisas, quais os ruídos, movimentação de objetos, pela transmissão de pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho e pela música. E assim afora, são muitos tipos de maneira que eles encontram para se mostrarem presentes. Numa palavra, todos os meios que sirvam para pô-lo em comunicação com os homens, cada um no seu nível evolutivo. Assim, somos alvo não só da atenção de benfeitores espirituais, incluindo entre eles os parentes, os amigos desta e de outras encarnações, aos quais, vendo o túmulo, né? Eles venceram já o túmulo, já não estão mais presos na carne, já saíram das perturbações. Eles desejam continuar conseguindo nos proteger. Como também aqueles outros a quem nós prejudicamos em atos de maior ou menor gravidade, nesta e em outras existências, é que nos procuram para cobrar a dívida, porque muitos deles, né, ainda estão regidos pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, se nós fizemos o mal, ele quer revidar com o mal. Isso, naturalmente, é um direito. Cabe a nós nos proteger e eliminar dentro de nós a condição deles nos atingir. O Espiritismo torna isso compreensível, né? Torna esse processo pelo qual se dá a influência do espírito no mundo corporal, dos espíritos no mundo corporal. Essa influência tem origem na possibilidade da transmissão do pensamento, diz o senhor Kardec. Esse fluido universal recebe a vontade e uma impulsão. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, como nós estamos fazendo agora, né, mandando essas vibrações para os nossos entes queridos e para o nosso lar, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um para o outro o pensamento, assim como vocês estão escutando a minha voz, por causa do ar que está entre nós, habitando. É exatamente assim que nossas preces chegam ao seu destino, impulsionadas pela nossa vontade em levar alívio e muita paz aos nossos entes queridos que se encontram ainda necessitados. Como distinguirmos, então, se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Indaga Kardec aos espíritos superiores, uma pergunta muito importante. A resposta dos benfeitores da humanidade é um apelo ao nosso bom senso. Dizem ele, escutai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a vós discernir. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja imposta, e isso dificulta a ação dos bons espíritos, do nosso guia espiritual, do nosso protetor. Como espíritos que somos, temos que progredir na ciência do infinito. Teremos que passar pelas provas do mal para chegar às provas do bem. A missão dos bons espíritos consiste exatamente em nos colocar no bom caminho. Como agora nos intuíram
nos intuíram para estarmos nesse momento de oração, de prece. A gente podia também estar com vontade de fazer uma outra coisa, assistir um jogo, né? Dormir, não fazer nada, né? Assistir um filme. Então, eles sempre estão nos intuindo para que a gente busque aquilo que fortaleça a nossa alma. Quando as influências mais atuam sobre nós, é que nós as atraímos, desejando ainda dentro de nós, pela mágoa que carregamos, né? Nós os atraímos para junto. Porquanto os espíritos inferiores correm para nos auxiliar no mal que desejamos praticar. Então eles são atraídos automaticamente para somatizar aquilo que nós desejamos. Então, se nós formos propensos a ser um assassino, nós vamos atrair em torno de nós uma nuvem de espíritos para nos alimentar nesse íntimo desejo de cometer um crime. Mas outros também nos cercarão, esforçando-se para nos influenciar ao bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e nos deixa senhor dos nossos atos. Daí, muitas vezes, a gente desistir, né, de cometer uma leviandade, porque o equilíbrio nos deu condição de tomar essa decisão. Nós nunca estamos desamparados. Sempre temos um protetor ao nosso lado. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho de que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outras das influências contrárias que exercem sobre nós. Compete exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos malfeitores. Os espíritos superiores são bastante claros ao nos indicarem o meio para isso. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repeliremos a influência dos espíritos inferiores e aniquilaremos o império que desejam realizar sobre nós. Então, nos guardar de atender às sugestões dos espíritos que nos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre nós e que nos insuflam as paixões mais. Então, desconfiai especialmente dos que exaltam o orgulho, pois estes que vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação e nos livra desse mal que habita dentro de nós, pois ele é o único mal capaz de nos fazer mal. A influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos é tão comum que os orientadores espirituais afirmam categoricamente: influenciam mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, frequentemente, de ordinário, são eles que vos dirigem. E não poderia ser diferente, uma vez que vivemos mergulhados em um universo de vibrações mentais, influenciando e sendo influenciado, como muito bem esclarece Emmanuel, o guia espiritual do nosso querido Chico Xavier. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção, em forma de impulsos e estímulos, e a alma recolhe nos pensamentos que atraz as forças de sustentação que lhes garante as tarefas no lugar em que se coloca. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino a que lhe compete atingir. Então o senhor Allan Kardec, preocupado com esse quadro que se estabelece naturalmente para nós, ele pergunta também na pergunta 467 aos espíritos amigos que estavam lhe ajudando, trazendo para nós a terceira revelação: pode-se libertar das influências do mal espíritos que estão nos solicitando ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que lhes solicitam os desejos e os atrai através de seus pensamentos. Pensamento é tudo. Por efeito da vontade, nós podemos conscientemente aprender a administrar nossas emissões mentais, o orai e vigiais recomendado por Jesus, mantendo-nos em sintonia com os espíritos benfeitores, estabelecendo com eles ligações de simpatia que nos favoreçam nossa harmonia íntima, que estimule o nosso progresso moral e intelectual. A guia espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Andes, ela diz: quando um pensamento negativo se apossar da tua mente, troque-o imediatamente por um pensamento positivo, porque senão ele começa a crescer, como o do bem também começa a crescer. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade de sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior,
padecerá invariavelmente a imposição do meio que o localiza. Em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As influências espirituais podem ser leves, elas podem ser profundas, ocultas, perceptíveis, apenas do próprio indivíduo ou bem fortes, ostensivamente claras, detectadas pelos circunstantes. Então, nesse contexto, é importante distinguir as nossas ideias e as que procedem de outras mentes. Trata-se de um aprendizado que exige tempo, perseverança para alcançar os bons resultados. E nem sempre é fácil fazer tal distinção, sobretudo quando a influência é muito sutil. Então é importante começar a fazer o exercício de identificar onde momentos de meditação nos levam ao autoconhecimento, para que a gente saiba quais são as ideias que ainda permeiam na nossa alma, os desejos mais profundos, aqueles que nós tentamos esconder até de Deus, mas ter a coragem de admiti-los. Ainda sou orgulhoso, vaidoso, egoísta, ainda tenho inveja, ainda desejo a mulher do próximo, ainda desejo matar, ainda desejo todas aquelas que é contrário às leis de Deus. A gente tem que identificar, não temos que nos santificar, porque eu já sou espírita, porque eu já sou católico, evangélico há 30 anos, nós somos espíritos falidos, pecadores, e estamos aqui, graças à misericórdia de Deus, num trabalho hercúleo para reencarnar, e muitas vezes não sabemos aproveitar a oportunidade, porque jogamos para fora de nós a causa de todas as nossas aflições. Então é válido, portanto, desenvolver um programa de autoconhecimento em que se considere observar com mais atenção o teor dos pensamentos que usualmente nós emitimos. Pode ser vendo um programa de televisão, lendo um livro, numa conversa fortuita. Veja se essa opinião que você deu, ela é lucida, ela esclarece, ela motiva, ela leva esperança, ou se ela somatiza com a dor e com o sofrimento. Precisamos analisar também a carga emocional que impregnamos as nossas manifestações verbais e as nossas ações, principalmente no momento ao qual nós somos contrariados. Como é que nós, num trânsito, vem andando na rua, leva um tranco de um carro, que emissão mental nós estamos mandando para aquela pessoa? Quando vemos um crime bárbaro contra uma criança, contra um jovem, contra um idoso, qual é o pensamento que nós emitimos nessa hora? O ideal seria, como recomenda a espiritualidade superior, e os grandes espíritas fizeram isso, orar pelo criminoso. Orar para todos que estão envolvidos naquela situação, sem nenhum julgamento. Deus está vendo, os protetores estão ali, não cabe a nós jogar uma pedra. Não cabe a nós jogar mais gasolina numa fogueira, e sim treinar a nossa alma. São instrumentos para que a gente possa se conhecer um pouco mais. Procurar identificar de maneira honesta as nossas más inclinações, devido às nossas imperfeições. Procurar ver também as virtudes que nós já estamos desenvolvendo para poder investir nelas, ampliá-las, fazê-las crescerem, para que elas sufoquem o homem velho. Habituar sempre a fazer o balanço das nossas influências. Muitas vezes nós vamos para determinado lugar e dizemos, puxa, aquele lugar estava muito carregado. E quem sabe se não fui eu mesmo que somatizei aquele lugar ficar carregado? Porque se eu conseguir captar e aquilo me fez mal, é porque houve uma sintonia vibratória, de mim para com o ambiente e para com as pessoas. Então nós somos exercidos no meio social, pela família, pelos amigos, pelos colegas de profissão, na qual nós estamos inseridos. São todos instrumentos para que a gente possa se conhecer melhor. São orientações de Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, num programa de autoconhecimento. Fazei como eu fazia quando vivi na terra, diz o mestre. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver quem em mim precisava, o que precisava de reforma.
Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agis em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censureis, se feita outrem, se praticaste alguma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda a si mesmo, se aprovesse Deus chamar-te nesse momento, te retirar do mundo espiritual, terias o que temer a olhar para alguém no novo mundo, no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podes ter feito contra Deus, contra suas leis amorosas, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmo. As respostas acalmarão a vossa consciência e indicarão um mal que precise ser curado. Esse trabalho, ele requer de muita coragem, porque nós vamos identificar sim, mas é preciso não se deprimir com o que nós vamos encontrar. Se perdoe. Se perdoe porque é da sua natureza, é o seu nível evolutivo. Mas busque as forças, acredite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então a gente busque na espiritualidade superior, busque no Mestre Jesus, né? Busque no nosso protetor as forças para que a gente pegue na enxada, pegue na charrua e não olhe para trás. Cada dia é um dia novo, cada dia é um dia... O ontem já passou, deixou suas lições. Que o ontem não venha para hoje nos trazer o peso de consciência. Que ele seja renovado por atitudes mais amorosas. Daí a importância de momentos como esse, onde nós estamos vibrando um pelo outro. Somos todos do mesmo nível evolutivo e estamos aqui somando forças para que nessa hora a gente possa encher o coração de confiança, fé e esperança e passar uma semana. Então esse conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direi, como pode alguém julgar a si mesmo? É um trabalho que requer muita coragem. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, diz o mestre Santo Agostinho, perguntai como as qualificaria se ela fosse praticada por outra pessoa contra vós. Se censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosse você o autor, pois Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros a teu respeito e não despreze a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Aquele, pois, que tem o desejo de se melhorar, se pergunte a si mesmo, prescute a sua consciência, a fim de extirpar de si as más inclinações. Formulai, portanto, a vós mesmo perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar muitos minutos para conquistar a felicidade eterna. Nos finais de tarde, Chico Xavier costumava frequentar o açude do Capão, um local nos arredores de Pedro Leopoldo. O médium passeava nas áreas para meditar e orar à sombra das árvores. Numa tarde, em 1931, Chico contou que viu a figura de um homem simpático, que se vestia de uma túnica sacerdotal e que estava rodeado por raios fortes luminosos. Os dois então passaram a conversar e o espírito disse a ele que se chamava Emmanuel. A figura da roupa brilhante perguntou se Chico estava disposto a colaborar com a difusão da filosofia espiritualista. Garantiu que o jovem seria amparado por bons espíritos, mas caso aceitasse a missão, teria que demonstrar disciplina para dar conta da missão ousada, porque iria psicografar de início 30 livros enviados do plano espiritual. Chico, enfim, partiu para a missão de produzir os 30 livros, mas teve que superar uma série de graves problemas antes de iniciar a tarefa. Em dezembro de 1931, o médium sentiu um desconforto no olho esquerdo, como se grãos de areias arranhassem o globo ocular. E a cada movimento foi diagnosticado pelos médicos como uma catarata obscura e inoperável. Aos 21 anos, ele estava praticamente cego de um olho, com o risco de perder a visão também do outro.
tratamento era doloroso. Injeção de corticoide diretamente no local afetado, as quais provocavam incômodas hemorragias. Outro obstáculo era encontrar tempo para psicografar. Por quê? Porque a sua madrasta, Cidália, ela tinha acabado de morrer. Ela tinha acabado de desencarnar, né, meses antes. E Chico tinha prometido a ela cuidar de seus irmãos e ajudar ao pai a sustentar a casa. Logo, nessa idade, ele ocupava o dia inteiro, porque ele ficou com 14 crianças, entre irmãos e sobrinhos menores do que ele, mais jovens do que ele. Então, diante das dificuldades, o médium se viu na companhia de um Emmanuel implacável. Chico disse que o espírito não aceitou o seu repouso de 2 dias enquanto tratava dos ferimentos do olho esquerdo. O médium contou que, nesse dia, Emmanuel perguntou por que Chico não estava escrevendo. Quando alegou que o olho esquerdo estava doente, ele ouviu do orientador uma lição dura. E o outro olho, o que é que ele está fazendo? Ter 2 olhos, Chico, é um luxo. Vamos ao trabalho. E muitas vezes nós criamos uma dificuldade imensa para poder realizar uma tarefa simples, muito simples. O Chico Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o horizonte limitado, o outro que apreende alguma coisa, de melhor se esforça para se desviar dele. E sempre consegue quando se tem a vontade firme. Pois que nós tenhamos essa vontade firme de orar, de vigiar nossas más inclinações, de se envolver na caridade, de assistir aos mais necessitados, né, de perdoar aqueles que ainda não conhecem como nós essas verdades espirituais. Porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida, ilumina além da morte. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água-vida. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. É uma poesia de Francisco Cândido Xavier, onde o espírito Cassimiro Cunha a propagou através dele. Um beijo grande no coração de todos vocês. Muito grato pela companhia, pelas vibrações. Vou dar um abraço aqui em quem eu não vi, Leonora Maciel, minha querida Clécia, eu já vi, mas eu mando mais um beijo. Martinha Queiroz, né? Sandro Cruz, meu querido Sandro Cruz, né? Minha querida atleta de basquete Cristina, meu amigo Erivaldo, eita, meu querido Barbosa, Bruno Sivuca, tudo bom? Um abraço. Carmita querida, Janina Maciel, né? E assim a gente vai vendo todos se despedindo, deixando um abraço, que Jesus nos envolva cada vez mais. Um grande abraço e muita paz.